O livro de Neemias, para mim, é o maior manual que existe de liderança e de gestão pública. O primeiro chamado que estudamos foi o chamado para a oração. Porque todo grande movimento de reavivamento e reforma na igreja começa com a oração. Nenhuma mudança na nossa vida acontece de verdade para valer se não começarmos orando. Mas orar não é suficiente. Então vem hoje o nosso segundo chamado, o chamado para a ação. Todo homem e mulher verdadeiros de oração também serão homens e mulheres de ação. Há pessoas que agem e não oram, e há outros que oram, mas não agem. Então o objetivo da mensagem de hoje é chamar a atenção para este ponto. O texto bíblico está em Neemias capítulo 4, versículos de 1 a 3 e também de 8 a 23. Praticamente vamos ler todo o capítulo 4. Hoje será a segunda parte dessa série de estudos sobre o livro de Neemias, que estará dividida em 4 partes. Esses 13 capítulos incríveis desse livro maravilhoso. Neemias capítulo 4, versículos 1 em diante, diz assim: Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe-á isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Versículo 8 diz assim: Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar esta obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e seus arcos. Inspecionei e dispus-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos e arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largavam as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Em tempos de crise, Deus levanta homens e mulheres fortes. Tempos de facilidades, surgem homens e mulheres fracos que bancam heróis. Mas em tempo de crise, não. Em tempo de crise, Deus forja homens, mulheres, líderes que resistem à temperatura da provação. Vivemos tempos difíceis, tempos em que nós estamos sendo testados. Nossa persistência, nossa paciência, nosso conhecimento da palavra de Deus. E para tal tempo é que eu e você fomos chamados. Não para resmungar, não para lamentar, mas para mudar essa história. E nós estamos aqui com esse objetivo em nome de Jesus. Para começar a reflexão em alguns textos, eu quero destacar o versículo 1. Esse indivíduo Sambalate, ele já apareceu no capítulo 2. Assim que Neemias chegou com a sua escolta para mudar o destino da cidade de Jerusalém, reconstruir os muros, lá atrás ele já tinha ficado chateado. Mas assim que os muros começaram a serem construídos e chegou pela metade, ele não mais se conteve. Diz o texto que ele ardeu em ira. A ira extrapolou todo o limite. E o povo de Jerusalém, obviamente, ficou sabendo. Ele veio externar a sua ira. Sempre que eu e você nos colocamos nas mãos de Deus para fazer um grande trabalho, saiba que inimigos sempre vão surgir. Sempre que você decide fazer algo grande para Deus, saiba que o inimigo aponta as armas dele para você. Mas não se preocupe. Quando Deus está com a gente, nada precisamos temer. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Sambalate, ele era governador de Samaria e não queria que Jerusalém fosse reconstruída. Junto dele tinha outro amigo inseparável, chamado Tobias, um amonita. Esse Tobias está o tempo todo enchendo a paciência de Neemias também. E ele chega para os moços que estavam, os construtores, e diz o seguinte: estes fracos judeus, que trabalho é esse aí? Esse muro que estão fazendo, se uma raposa esbarrar nele, vai derrubar o muro. É interessante que, às vezes, a primeira arma que os críticos apresentam para desanimar você é a ridicularização. Primeiro eu começo a achar dizer que você não é capaz. Você é fraco, não tem condições. É assim que ele começa a falar do povo. Esse povo fraco, não aguenta. Esse muro aí não presta, não vale nada, vai cair. Não aceite. Não aceite que as pessoas fiquem minimizando você. Você não é mais do que ninguém, mas você também não é menos do que ninguém. Eu não me vejo como melhor do que ninguém aqui presente, mas também não sou inferior a ninguém aqui presente. Deus nos dotou de algo ímpar. A Bíblia nos ensina que nós temos que não achar que somos superiores a ninguém, mas também somos a imagem e semelhança do Criador. A cruz nos igualou a todos. Então, aqueles homens, embora estivessem desprezando aquele muro, dizendo que o muro ia cair, aquele muro não iria cair. Porque o projetista daquele muro não eram os fracos judeus. Não eram judeus, não era Neemias o projetista do muro. O projetista do muro era Deus. Quando alguém duvida da obra de Deus, está duvidando do projetista que é Deus. A obra de salvar sua casa é um projeto de Deus. A obra do seu casamento é um projeto divino. A obra de preparar filhos para o céu é uma obra divina. A obra de colocar a maioria dessa igreja orando e trabalhando é a obra de Deus. E viemos aqui para isto. Salvar o mundo e pregar o evangelho eterno para o mundo inteiro é a obra de Deus. Ele é o projetista e ele não falha em seus projetos. Por isso nós não temos a opção de desistir. Nós confiamos. E o povo então confiou em Neemias e no projeto de Deus. No versículo 8, depois então que eles perceberam que a crítica não resolveu, eles se ajuntaram agora.
os inimigos também se unem. Eles se unem para criticar, para poder tentar impedir. Eles tinham um objetivo: fazer a obra parar. É isso que eles queriam. Se seria com crítica, se seria com ameaça, não interessa. O objetivo é que a obra parasse. Eles se juntam agora para criticar. Inclusive, tenha muito cuidado quando alguém chega para criticar você. Não tenta ser tolerante com quem critica você. Até agradeça aqueles que vêm particularmente te criticar, porque geralmente eles não são os únicos, não estão sozinhos. Então, ao invés de você, às vezes, responder à mesma altura, tenha paciência, porque geralmente eles representam outros críticos, mas que são covardes e não têm coragem de chegar até você. Aqueles críticos estavam reunidos, mas só alguns falavam. O texto então diz que eles ali falavam, e sabe qual foi a resposta de Neemias? Ele não respondeu à crítica. Ele chamou o povo para conversar com Deus, orar a Deus. Há muitas situações que não vale a pena responder. A melhor resposta, às vezes, é um silêncio ensurdecedor. Procurar Deus e conversar. Há uma citação no livro Obreiros Evangélicos, não me recordo a página agora, que diz que nós não podemos, como cristãos, viver para vigiar nossa reputação, nem viver para ficar respondendo os críticos, porque essa é uma obra que nunca acaba, é uma batalha inglória. A gente não tem como impedir que as pessoas falem mal da gente, mas tem como a gente não dar motivo para isso. Mas você não pode ficar o tempo todo vigiando e querendo combater todo mundo que fala alguma coisa que você se sente ofendido. Não estamos aqui para vigiar nossa reputação. Estamos aqui para salvar pessoas. E sabe quem é que nunca é criticado? Quem não faz nada. Todo líder, quando começa a trabalhar, é inevitável que ele seja criticado. Se você não está sendo criticado, é porque provavelmente você não está fazendo nada. Neemias enfrentou a crítica, não somente ele, o povo também. No versículo 9, Neemias apresenta a melhor e talvez a única maneira que funciona de enfrentar os críticos. É de joelhos. Há duas maneiras de enfrentar. Uma é de pé, batendo cara com cara, testa com testa. Outra maneira é de joelhos, deixando Deus combater. Ele vai com o povo e ora a Deus. Mas não para por aí. No versículo 9 diz que ele ora e põe guarda. Ora e vigia. Oração e ação. O tempo todo você encontra isso em livro de Neemias. Não basta orar, é preciso vigiar sempre. Ainda no versículo 10, agora começam os ataques também internos. Os ataques externos já tinham os inimigos declarados, mas havia os inimigos também velados do próprio povo. E alguns nem sabiam que eram inimigos. Por exemplo, no versículo 10, diz assim: disse Judá. O que Judá está dizendo no versículo 10? Olha o versículo 10. Já desfaleceram as forças dos carregadores. Em outras palavras, os carregadores não estão mais aguentando trabalhar. Tem muito escombro, há muito entulho. São mais de 120 anos de entulho amontoado. E não tem como mais trabalhar. Talvez a pessoa que começou a falar isso não tinha intenção de ser um inimigo. Às vezes eu penso que era apenas um crente realista, mas com a visão negativa. A gente não basta encontrar um problema, diagnosticar o problema e mostrar o problema. Isso é fácil. É só você ter um pouquinho de percepção que você percebe um problema. A questão é ver o problema e decidir resolver o problema. E às vezes quando uma pessoa ela tem uma visão negativa, como é fácil contagiar outras pessoas com a visão negativa. O mais fácil não é lutar e salvar um casamento, o mais fácil é desistir dele. O mais fácil não é você superar os vícios, as dificuldades e ser fiel a Deus e seguir em frente. Esse não é o mais fácil. O mais fácil é desistir. Só que nós escolhemos o caminho estreito, o caminho da obediência, que embora seja mais difícil, é o único que vale a pena. Então o povo não tinha essa opção de desistir. Desistir é uma opção que nós não podemos ter. Nenhum pai que queira salvar filhos tem a opção de desistir, de orar e lutar pelos seus filhos. Não tem essa opção.
Qualquer líder que ame essa igreja não tem a opção de desistir por ela. Vocês podem esperar qualquer coisa de mim, menos uma: desistir do que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui para colocar essa igreja, a maioria, para orar e trabalhar. E não vou desistir disso até o dia que mandarem embora, que eu não vou desistir. Vou para outro lugar. Mas estamos aqui para isso. Nós não temos o direito, neste mundo, nesse momento, de desistir de lutar pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, por essa igreja e pregar o evangelho. Desistir é uma palavra proibida para o cristão. Nós vamos perseverar até o fim e nós seremos salvos, porque Deus é grande e nos fortalece. No versículo 11 diz que havia uma boataria, havia muita conversa circulando de que inimigos estavam rondando para poder invadir ali o acampamento, invadir a cidade e matar o povo. Se era verdade, eu não sei, dá a impressão que é, porque as circunstâncias demonstravam isso. Havia uma boataria espalhada, e é dito que no versículo 12, que 10 vezes chegou essa conversa. Olha, o pessoal está aí querendo colocar os infiltrados. O que fazer? Versículo 13 fala o que fazer. Em tempos de guerra, nós defendemos aquilo que mais importa primeiro. Quando alguém está num voo, no avião, se Deus livre e guarde, começar uma turbulência, quando caem as máscaras, a primeira pessoa que você tem que colocar a máscara é em você. Depois você tenta ajudar o passageiro ao lado. Em tempos de guerra, primeiro grupo de pessoas que temos que trabalhar para salvar não são os vizinhos, não são as outras igrejas. Quem são? Nossas famílias. O versículo 13 é dito, Neemias diz que ele coloca na frente de cada família alguém para vigiar a família. E ele dá inclusive a motivação certa, diz assim: olha, lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus filhos, lutem pela sua mulher. A motivação não poderia ser melhor do que essa. Eu entendo que nós temos que fazer o possível para ajudar os outros. Mas antes de alguém pensar em ajudar os outros, precisa ajudar a si mesmo e cuidar da sua família. A minha primeira responsabilidade não é com esta igreja. Minha primeira responsabilidade é com minha vida com Deus, minha família, e agora tentar ajudar outras famílias. Porque se alguém não consegue cuidar e trabalhar pela sua família, não tem condições de cuidar da igreja. É impossível. Ele é pior do que o descrente, está negando a fé. Então não dá. No versículo 14, Neemias mostra outro princípio muito interessante na vida do líder e do pai e da mãe cristã. Diz o texto que ele não só dá a tarefa, ele inspeciona a tarefa para verificar se de fato a tarefa estava sendo feita e como estava feita. Há um ditado muito conhecido que diz que confiar é bom, mas conferir é melhor ainda. Todo líder, todo pai, toda mãe, ele ensina o máximo que pode, mas ele confere para ver se está sendo feito o que ele está falando. Então é inevitável que a gente faça acompanhamentos periódicos e constantes. Mesmo filhos criados de grandes e independentes, nós pais não estamos livres de não nos preocupar e não orientar e não aconselhar. Sempre serão nossos meninos e meninas que vamos ter que estar inspecionando. Deus nos deu essa tarefa e é inevitável. Agora, diante do medo do povo, Neemias dá um precioso conselho. Diz assim: olha, vocês não deveriam ficar com medo desse povo, medo dos inimigos. Vocês deveriam olhar para Deus, mantenha seus olhos em Deus, mantenha as mãos ocupadas e os olhos em Deus, que tudo vai dar certo. Deus é que deve ser temido, homens não. Na Bíblia você não encontra em nenhum lugar dizendo que temos que temer o inimigo. Nenhum lugar você vai encontrar isso. Na Bíblia só nos diz que temos que temer uma pessoa. Apocalipse 14. Temer a Deus, dá-lhe glória, só a Deus. O homem que teme a Deus não teme mais ninguém, porque ele sabe que está amparado sob a mão poderosa de Deus, e ninguém poderá tocá-lo. Então Neemias diz assim: gente, confie, o nosso Deus está conosco. No versículo 15, Neemias também apresenta que as famílias, cada pessoa precisava fazer cada um a sua obra. Eu não posso fazer a obra inteira pensando na obra inteira a princípio. Eu preciso fazer a minha obra, eu preciso que cada pai faça a sua obra, cada filho faça a sua obra, cada ancião a sua obra, cada diretor de departamento a sua obra.
Então eu não posso querer fazer a obra do outro. Eu primeiro fazer a minha. Deus espera que cada um faça primeiro a sua. E diz o texto que cada um, versículo 17, cada um com uma das mãos ali, não era possível nem trabalhar em paz, né? Porque eles tinham que trabalhar com uma mão e ainda tinha que ter a outra mão com a arma. O trabalho que já era difícil, cansativo, difícil, agora era mais difícil ainda. Eu imagino esses homens cansados, esses homens estavam esgotados, porque o trabalho era difícil, ninguém disse que era fácil, mas a tarefa tinha que ser feita. Mas eu gosto de pensar num outro pensamento que diz o seguinte, que o milagre acontece quando o esforço humano encontra o poder divino. Eles esforçaram tudo o que podia fazer, e Deus então agora faz a parte dele. Você precisa de um milagre no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua vida? Primeiro, o seu esforço humano já fez no limite? Beleza, agora peça a Deus o milagre divino. Agora, quando o esforço humano se encontra com o poder divino, o sucesso acontece. No versículo 18, Neemias ele diz mais o seguinte: do meu lado vai ficar um trombeteiro. E para que servia um trombeteiro? O trombeteiro era a pessoa que, quando ele dava o sonido da trombeta, era para reunir todo o povo onde o trombeteiro estava com Neemias. Comunicação clara. Alguns casais não conseguem se entender porque não têm comunicação clara, objetiva. Alguns pais e filhos não se entendem, às vezes não é por falta de amor, é por falta de comunicação clara. Quando o pai diz algo, a mãe precisa dizer a mesma linguagem, senão confunde. Quando você adota um padrão aqui de procedimento que está de acordo com a palavra de Deus, tem que ser mantido esse padrão. Não dava para Neemias deixar um trombeteiro à toa, porque tocava a trombeta, o povo ia lá onde estava e não era para reunir. Isso lançaria descrédito. Eu me confundi. Deu um sonido meio mal feito. Não tem esse negócio aqui. Em liderança tem que ser linguagem clara e tem que ser unificada. O trombeteiro ficava exatamente do lado de Neemias. Quem dava a ordem para tocar a trombeta era Neemias. Não dá para um pai de família ser um bom pai de família se ele não sabe o que está sendo tocado na trombeta. Não dá para ser um bom ancião de igreja se você não sabe o que está acontecendo com os demais líderes. Não dá para ser um pastor que faça um bom trabalho se ele não sabe o que seus anciãos e seus líderes estão fazendo. Ele precisa estar atento ao toque da trombeta. A comunicação tem que ser unida, tem que ser clara e tem que ser uníssona. E é exatamente isso que acontece. No versículo 19, diz o texto que... deixa eu pegar uma cola aqui. É porque o muro era muito extenso. O verso 19 diz que o muro é muito extenso. E não tinha como ficar todo mundo junto o tempo todo. Porque como eles iam poder vigiar toda a extensão do muro se ficassem sempre agrupados? Então, para que eles pudessem vigiar toda a extensão do muro, foram várias famílias espalhadas em vários grupos para vigiar a extensão do muro. Mas havia momentos, no verso 20, que quando fosse tocado a trombeta, eles precisavam se unir, porque eles estariam sob ataque. Em ataque, todos se uniam. E em tempos mais tranquilos para se trabalhar, cada um cuidava ali da parte que lhe correspondia do muro. Uma igreja forte é uma igreja capaz de reunir quando precisa, mas que ao mesmo tempo se reúne espalhada nas casas. Religião de verdade não acontece só em reunião de templo. A reunião do templo é essencial. Isso aqui é muito importante, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é uma bênção. Eu não acredito em nenhum tipo de cristianismo que diz que está forte e não precisa frequentar uma igreja. Eu não acredito. E respeito quem pensa o contrário, mas eu não acredito. Então a igreja ela precisa ter o seu encontro, que todos se reúnem, mas a fé, o cristianismo, ele é fortalecido quando nas casas, a igreja espalhada vive o cristianismo. Onde você chama seu esposo, seu marido, sua esposa, seus filhos, e reúne, ora, canta. Onde casas de pequenos grupos se reúnem, pregação nas casas acontece. Quando a igreja ela é flexível o suficiente para se espalhar e se unir, aí sim ela consegue cumprir o propósito. É exatamente isso que acontece com a cidade, sob a liderança de Neemias. No versículo 21, diz que o povo trabalhava duro, desde manhã,
dia amanhecia até o anoitecer. Trabalhavam dando o seu melhor. Na obra de Deus não há espaço para frouxidão e relaxo. Eclesiastes 9, verso 10 diz o seguinte: tudo, pois, quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Deus não aceita nada a menos do que o meu e o seu máximo, o seu melhor. Ah, mas é voluntário, então faça melhor. Você não foi obrigado a fazer, então faça bem feito. Todo aquele que é um bom voluntário, um dia será um bom remunerado. Se eu fosse um empreendedor e fosse empregar alguém, meu primeiro teste seria voluntariado. Se você não é um bom voluntário, dificilmente seria um grande funcionário. E o texto então diz que ali estavam aqueles homens, trabalhando enquanto dava dia. Às vezes encontro pessoas dizendo assim: pastor, eu fiz mais do que eu podia. E eu respondo: você fez errado. Porque ninguém é para fazer mais do que pode. Deus manda alguém fazer mais do que pode? Não. Deus manda fazer menos do que pode? Também não. Faça tudo conforme o seu limite. Conheça seus limites. Eu conheço ou tenho que conhecer meus limites. Por isso você tem que conhecer os seus também. Deus e você é que conhece os limites. Faça o seu melhor. Com o inimigo ali à espreita, não podia a obra ser levada devagar. Ah, vamos almoçar e tirar uma soneca, vamos dormir de boa, vamos passear. Não era hora de passear, não. Não dava para passear, não. Ali tinha que pegar firme e ter pressa. Às vezes algumas pessoas dizem assim: pastor, você não acha que você é muito apressado? Eu disse: às vezes sim, às vezes até eu acho um pouco apressado. Só que talvez seja para compensar a falta de pressa de alguns. Na obra de Deus, irmãos, precisa ter pressa. Jesus tem pressa. O mal está acabando, destruindo pessoas. Esse São João, talvez você não tenha ideia. Gente que vai ser esfaqueada, vai morrer drogada, vai morrer na prostituição, aprontando o pecado, vai matar a gente aqui na nossa sombra. Como não ter pressa para pregar? Como não ter pressa para evangelizar? Como não ter pressa para ir para o céu? É impossível não ter pressa. Quem tem Cristo, quem conhece Cristo, tem pressa. O versículo 23 diz que o grupo que cercava Neemias era um grupo muito especial. Eles não deixavam as armas nem na hora de tomar banho. Tomava banho com as armas penduradas. Na hora de dormir, colocava as espadas à direita, as lanças à direita e dormia ali. Sabe por quê? Porque quem vive hoje em dia, quem constrói muro, não basta construir, tem que vigiar. Você preparou bem seus filhos? Beleza, vigie. Você tem um bom casamento? Louvado seja Deus, vigie. Você tem conseguido manter sua família na presença de Deus? Ótimo, vigie. Porque para cair, basta estar em pé. E quem está em pé, fica de olho, para que não caia. Agora é claro, se cair, faz parte da humanidade. Deus levanta. Mas por que cair se eu posso permanecer de pé? Esse grupo vigiava. A fé nunca vai eliminar a prudência. Fé e prudência andam juntos. Eles podiam dizer o seguinte: já que eu tenho fé em Deus, para que armas? Já que eu tenho fé em Deus, Deus vigie. Não, Deus fará o que você não puder fazer. Fica de olho. O que seus filhos brincam no celular? O que seus filhos conversam com os demais colegas? O que nossos filhos fazem quando estão na igreja ou quando não estão na igreja? O que seu marido faz quando você está ausente ou nas horas noturnas que demora de ir para a cama deitar? O que sua mulher anda fazendo o dia todo? Não é questão de vigiar, é questão de ter prudência, é questão de conversar, é questão de estar próximo, não brincar com o perigo. Essa citação eu vou usar para concluir a mensagem. A citação ela fala de algo muito especial, que a igreja tem duas tarefas. Uma é o ministério, que você tem que fazer bem feito na igreja, mas não termina por aí, tem a missão. Olha o que diz no livro Serviço Cristão, página 115. A citação diz o seguinte: aqueles que conhecem a verdade para o momento presente e ainda limitam seus esforços à própria igreja, recusando-se a trabalhar por seus vizinhos ainda não convertidos, serão chamados a prestar contas por deveres não cumpridos. Você ouviu bem isso aqui? Aqui está dizendo que nós temos que ter um ministério na igreja e fazer bem feitinho, fazer com capricho, porque Deus merece o melhor sempre, mas não é suficiente. Se você tem um cargo na igreja, um ministério, você faz bem feito, mas você se limita só à igreja
e você não prega para os seus filhos que não conhecem o Evangelho, se você não prega para os seus vizinhos, você vai prestar contas por deveres não cumpridos. E já pensou aqueles que não têm nem ministério na igreja e nem missão no mundo? Só Jesus e você para resolver essa questão. Quero desafiar você em nome de Jesus. Estamos com o inimigo ao nosso redor, ardendo em ira, e a gente quer que ele morra de raiva mesmo. Nós queremos deixar o inimigo irado. Eu quero que ele fique com muita raiva de mim. Não quero comer com ele mesmo, não. Quero que ele morra de raiva, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. O projetista dessa obra é Deus. Ele não falha em seus projetos. Deus planejou o Evangelho para ser pregado no mundo inteiro e planejou a chuva serôdia para esta igreja, e nós somos o povo remanescente de Deus, e nós não vamos desistir. Nós vamos concluir essa obra em nome de Jesus. Deus pode contar com você. Deus pode contar com você, com um lindo ministério na igreja, mas também com a missão que se estende aos seus vizinhos e parentes. Eu tenho certeza que sim. Nosso Deus grande, Pai, o Senhor começou uma boa obra em nós, e nós temos a convicção de que o Senhor há de completá-las. Esta igreja é tua obra. Nós cremos que nós somos a obra-prima das tuas mãos. Cremos que o nosso casamento, nossa família, a igreja é uma obra tua. E terminar a pregação do Evangelho nessa terra é a tua obra, que nós nos aceitamos entrar nela. E desistir para nós não é uma opção. Nós vamos lutar até o fim, enquanto restar forças em nós. Que o Senhor continue ajudando cada pai de família a velar pela sua casa, a velar pelo seu lar, a nos ajudar a cuidar de outras famílias também. Que cada um faça bem feita a sua obra, nos ajude a fazermos com diligência, nos ajude a fazer sempre o melhor que pudermos fazer, porque nós confiamos no Senhor que vigia, que peleja por nós. Pai Santo, nós queremos fazer sempre bem feito o ministério na igreja, mas também queremos cumprir bem feita a nossa missão entre a nossa vizinhança e as pessoas que entramos em contato, Senhor. Por favor, continue a abençoar esta igreja, cada líder dessa igreja, cada pai, cada mãe, cada filho, cada pessoa aqui presente e que nos assistem pela internet também. Por favor, que nós possamos muito em breve terminar a história nessa terra e continuarmos a nossa história na Nova Jerusalém e na nova terra. É o que nós te pedimos, bondoso Pai, em nome de Jesus. Amém.